Oi, gente, tudo bem? Este é o podcast Personagens Geniais e hoje a gente vai falar sobre a máquina de fazer espanhóis. Para isso, eu tenho duas convidadas hoje. Uma delas é a Jussara, também conhecida como minha mãe, e outra é a Cláudia, que é fisioterapeuta e especializada em gerontologia, certo, Cláudia? Gerontologia. E aí ligou essa especialidade e o gosto por esse livro, que também pegou você, né, Cláudia? Minha mãe já passou para você. E a gente trouxe daí junto para falar sobre um tema do livro, que é, entre outras coisas, o envelhecimento, né? Este livro é narrado por um homem de 84 anos, um homem chamado Antônio. E nesse livro nós temos alguns dramas muito fortes, assim. O primeiro drama é o momento em que o Antônio, que tem uma vidinha normal, uma vidinha tranquila com a esposa, acaba ficando viúvo de uma maneira inesperada, né? Ele leva a esposa para o hospital só porque ela tem um desconfortozinho gástrico e ele sai de lá sem ela. E ele foi casado com ela por 48 anos. Então esse momento, assim, né, eu já vou passar a palavra para vocês me dizerem o que vocês viram, sentiram nesse momento de drama dele. Pode começar, mãe. Essa hora que ele está no hospital, uma tempestade horrorosa lá fora, de noite, bem tarde da noite, sozinho, aos 84 anos, desesperado por uma notícia, e tem um atendente ali que ele chama de papagaio falante, porque o papagaio falante não vai atrás, desculpe, ele procura pedir informações, ele não consegue aquilo. Ele está ali desesperado, desesperado, e o hospital está vivendo a sua vida, né? A sua vida de hospital. O paciente não tem como entender aquele movimento, né? É bem triste isso, Até que né? chega o médico mais tarde e diz assim: ela vai ficar aqui, o senhor tem que ir embora. Mas como é que ele ia embora sem a Laura, que ele nunca ficou sozinho sem ela? Então, o papagaio falante, seu Cristiano, diz: ah, fica aí com a gente, fica aí comigo. E ele passa o resto da noite ali, até que lá, quase de manhã, o médico vem e diz que ela morreu. É triste, né, Cláudia? O que eu fiquei bem, porque eu chorei várias vezes É, lendo esse livro. O que me tocou muito foi que ele estava falando com o papagaio falante e ele estava falando sobre o amor que ele tinha por essa esposa, né? E aí ela simplesmente partiu, né? E ele se viu sem chão. é. Ali ele deixa de ser o marido. Mas uma frase que ele fala que me tocou bastante, que eu até parei de ler o livro um pouco e fiquei pensando, é quando ele fala assim que ela morreu e que o amor também deveria morrer, É, deveria se acabar. eu acho que essa passagem, que eu decorei a página, porque eu li várias vezes, né? Eu vou ter que ler. Eu nunca faço isso de ler uma parte do livro, mas é impossível, né, passar por isso aqui. Eu vou começar assim. Eu e a minha mulher morta, que se demitia de continuar a justificar minha vida e que, abraçando-me como podia, entregava-me tudo de uma só vez. E eu, incrível, deixava tudo de uma só vez ao cuidado nenhum do medo e recomeçava a gritar, porque para ele foi um trauma tão grande que ele chegou a cair no chão, a gritar. Ele não conseguia imaginar o mundo sem a Laura. A Laura é o grande amor da vida dele e foi um amor assim vivido nos mínimos detalhes, né, com todo cuidado, numa família muito fechada. Depois a gente vai explicar por quê. Mas então para ele a vida não tem como existir sem ela, né? Ele fala: com a morte também o amor devia acabar, que é o que você falou. Ato contínuo, o nosso coração devia esvaziar-se de qualquer sentimento que até ali nutrira pela pessoa que deixou de existir. Pensamos, existe ainda dentro de nós ilusão que criamos para que se torne todavia mais humilhante a perda e para que nos abata de uma vez por todas com piedade. Não é compreensível que assim aconteça. Com a morte, tudo que respeita a quem morreu devia ser erradicado para que aos vivos o fardo não se torne desumano. As palavras desse homem, esse autor é uma potência, né? O que ele consegue descrever
Me emocionou demais esse começo. Esse começo foi, assim, arrebatador já de cara, porque é um amor muito grande e é uma perda muito grande, né. Sim. E o próximo passo é quando ele se vê chegando num asilo, sendo depositado num asilo, com 2 malas e um álbum de fotografias, que daqui a pouquinho já arrancam o álbum, porque ele poderia ficar com saudades. É, esse é o segundo momento dramático, É, né, que você falou. Ele, assim que ele se vê viúvo, ele se torna um fardo para a família, na verdade para a filha, porque o filho já mora em outro país, na Grécia, há muito tempo, e a filha, Elisa, acho que ela tenta alguma coisa, ela pensa em alguma coisa, né, a mãe morreu de repente, a mãe cuidava do pai. Eles cuidavam um do outro, né, porque o pai também não é um inválido. Ele é idoso, mas ele teria autonomia. E a Elisa, então, decide colocá-lo num lar de idosos. E aí que entra a sua parte, né, Cláudia, que eu acho que para você que pensa, você comprou uma chácara, certo? Sim, E pensa em fazer um lar ou uma casa de cuidados, e aí acho que pegou você nessa hora. pegou. Pegou porque é um dilema muito grande, né. Então, assim, eu acredito que as pessoas deveriam ser preparada para ir para um lugar desse. E ir por vontade própria ou numa necessidade extrema, né. E o seu Antônio, ele é uma pessoa, que tem autonomia, tem independência. E quando ele vai para um asilo, como ele fala, é de se entender a revolta dele, a mágoa, a angústia, os medos, porque ele perde a identidade dele, né. Então, primeiro ele deixou de ser o esposo, aí daqui a pouco ele deixa de ser pai, né, porque meio que ele se revolta com a decisão da filha sem ele ter sido consultado. E aí ele se perde num todo, então é uma situação bem complicada. É, isso que você falou dele perder a identidade, né, porque, assim, eu penso que a pessoa envelhece e se ela tem lucidez, ela quer conservar o máximo possível a autonomia dela, né. Sim, E no caso do Antônio, ele tem essa lucidez, ele não era para estar lá. Ele tá idoso, mas ele tem um momento que ele fala assim: "Eu virei mais um a fazer na vida da minha filha, mais uma coisa, uma das obrigações que ela tem". Ele não era isso antes, ele era uma pessoa inteira. De repente ele se vê se colocando nessa situação, aliás, colocado nessa situação de ser um estorvo, de ser um afazer, né, na vida da filha. E ele, lógico, ele se revolta muito nesse momento. E, de novo, o Walter Ugumãe Mãe traz aqui umas palavras que descrevem essa dor, essa revolta de maneira visceral, né. Ele vai até o fundo do fundo desse sentimento, e ele é um jovem no começo do livro, não sei se vocês leram a introdução do Caetano Veloso. sim, sim, Leram? uhum. li, com certeza. E ele fala: "Como é que um jovem escreve isso?", né. Ele de Como fato, se estivesse vivendo como se o ele estivesse o vivendo. personagem. Parece que ele entra, né, num processo, assim, de entender tão grande. E, bom, com o passar dos dias, primeiro vem a revolta. Mas Pode aí falar o ele que fica você. uma semana inteira sem abrir a boca, sem falar com ninguém, revoltadíssimo, até que um dia ele vê que um outro senhor tá numa sacada, se inclinando com muito perigo e diz: "Cuidado!". E é essa hora que ele faz o primeiro amigo, que é o seu Pereira. Aí o seu Pereira vem, passa o braço nele e diz assim, vem, começa a conversar, diz: "Ah, eu também fiquei 3 meses sem falar com ninguém, quando meus filhos me colocaram aqui no lar, nesse lar, nesse Felicidade", que para ele é o matadouro. É o Feliz Idade, né, o nome do lar. Que é uma Felicidade. coisa, assim, um pouco, a gente até entende que é Feliz Idade, mas é um pouco irônico, né. Muito, muito irônico. É que tem esse lar, ele tem 2 lados, né, então ele fala um lado que tem as Isso. crianças, que ele consegue ver pela janela fechada, com grades, para que eles não possam fugir. E do outro lado, aonde estão os moradores mais debilitados, tem o cemitério. Então imagina para uma pessoa que tá ali, lúcida, tá enxergando tudo isso. E aí você fica pensando, né, como é que as pessoas enxergam, nós, né, enxergamos esse envelhecer. É, porque
é algo que, se todo mundo tiver sorte, quem tiver sorte, vamos dizer assim, né, vai envelhecer, porque o oposto de envelhecer é morrer mais jovem, né? Então, a melhor das hipóteses é envelhecer, como disse a Tônia Carreiro uma vez numa entrevista. Bom, a outra opção é a morte, então eu prefiro envelhecer. Gosto de estar velha, ela falou, né? Estou de bem com isso. E ali, essa divisão, ela parece bastante desumana, né? Eu não sei se é isso mesmo, porque chega uma hora que ele até fala assim: ah, mas os pacientes que estão mais debilitados e vão ali, ficam olhando o cemitério, eles já se sentem mais perto do próximo destino deles, Já meio né? que se Coisa mais- conforma. Não, eu acho que é muito triste essa previsão de ser colocado naquele quarto da ala esquerda, É. pertinho da morte. E acho que é no segundo andar É, também, segundo né? andar, Eles falam assim que o segundo andar eles têm meio que um pavor, assim, porque ali é porque já estão indo para o final e eles não querem ir para o final, eles querem viver. Afinal de contas, apesar de ele ter entrado naquele lar muito revoltado e contra a vontade dele, despersonalizado, né? Perdeu todas as coisinhas dele, só ficou 2 sacolinhas de roupa e o álbum de fotografia que logo levaram embora também, e depois deram uma santa para ele. E a santa, ele nem gosta de santo, não acredita em Deus, né? E aí ele fica revoltado com aquela santa, ele fala: vou arrancar as pombinhas dessa Mariazinha daí. Ele tem uma santa, uma Nossa Senhora de Fátima, Nossa, né? de E Nossa tem as de pombinhas, Fátima, ele vai lá e arranca as pombinhas de raiva para fazer uma maldade para a santa. Então é uma forma dele se revoltar. E ele percebe também a impotência dele, né? No começo ele fala: se eu pudesse expressar a minha força, eu quebraria tudo, mas cada vez eu tenho menos força. Então é muito, é muito E quando ele doloroso. chega naquele quarto, que é o quarto de Dona Marta, que tinha que morrer alguém para entrar outro morador na casa. Então todos os outros hóspedes, moradores, choram por ela, mas ele não. E ele, além de estar revoltado, ele não aceitar ficar ali, ele sente toda uma rejeição do filho, da filha, e do filho mais ainda, porque o filho não veio nem para o enterro da mãe, o filho está na sim. Grécia, e pegar um avião, ele leva 3 horas, ele está ali em Portugal. Isso aí. A Dona Marta, que morreu mais pro final do A livro. Dona Marta é aquela que morreu de festa. De festa. Lembra que a expressão que ele usou? Ah, não, mas não, Não. é essa. A Dona Marta é aquela que ele confunde as a- coisas e ele acaba batendo nela. Aquela sem querer. primeira que morreu, então. É, a que morreu para dar lugar para ele. Não Tá, sei, não vou então, lembrar o eu nome lembro de não, a todos. Dona Então, Marta. aquela senhora, quando ela morreu, ele falou, ela morreu de festa. É, porque ela Aí morreu de susto, Ela né? morreu de susto. Então, as pessoas que largam bujô a esses foguetes barulhentos, sem se importar com animaizinhos, velhinhos, pessoas doentes, pessoas sozinhas, é uma agressão sem tamanho. É uma Pode coisa a se causar pensar. morte. Isso A aí gente é tem essa outra. consciência, mas muita gente ainda não tem, Muita né? gente não tem mesmo. Que não deve soltar foguete, fogos com barulho, mas agora está melhorando. Depois de muito tempo, agora os fogos não pode ter estampido, né? Mas já que falamos da Dona Marta, e né, por engano, vamos falar da Dona Marta de verdade, então. Esse episódio com a Dona Marta, eu fiquei ali, o que está acontecendo, né? Porque ele tinha, assim como ele entrou no lar e se deitou naquela cama e dormiu a primeira noite, ele teve pesadelos, né? Ele sonhou com uma coisa horrível, ele sonhou com aves, que são, sei lá, urubus, abutres, não sei, que vinham comer ele vivo e comiam o corpo inteiro e ele continuava vivo, né? Então ele tinha uma agonia horrível e ele tinha a impressão de que a janela abria, mas era um sonho, era um pesadelo. Parece que ele estava um pouquinho sonâmbulo. E desses devaneios, dessa confusão noturna, ele sai do quarto, entra no quarto da Dona Marta e resolve que ele, atrapalhadamente, quer falar de amor, quer falar do amor dele pela Laura, pela mulher dele. Mas a Dona Marta não entende isso. Ela se assusta com a presença dele e começa meio que a gritar. E aí ele vai lá e bate nela. Não que machuque ela, mas ele bate nela por cima do cobertor, assim, e ela fica quieta. E ele não lembra disso. Ele vai para o quarto dele e dorme de novo. Ou seja, isso foi uma confusão mental dele que gerou esse incidente triste, né? A Dona Marta é uma senhora que ela foi colocada ali pelo marido muito mais jovem do que ela para se livrar dela. E ela fica sempre esperando uma carta desse marido. Toda vez que chega o carteiro, ela vai ali e fica esperando e nunca chega. Então ele fica sabendo disso.
E aí, não sei se ele pensa que ele vai ter a oportunidade de conversar com alguém sobre o amor, mas dá tudo errado. Só que ele não fez isso conscientemente, né? Você Não. entendeu isso também? É, Que parecia que ele estava é, confuso? eu acho que quando esse tipo de situação acontece, é como se a gente estivesse viajando e acorda num lugar estranho. E aí a gente fica perdido. Mas como ele estava com muito medo, com muita revolta, com muita instabilidade, né, emocional, eu acredito que ele tenha tido esses pesadelos e tenha tido essa reação, não como se fosse pensada, mas como se ele tivesse perdido, assustado mesmo, né? Com a sensação de tipo assim, eu tô aqui, mas não sei onde eu tô, e o que eu tô fazendo aqui, então a única coisa que eu tenho aqui é esperar a morte. Então, eu imagino que alguma coisa nesse sentido. Porque às vezes acontece, eu já fiz estágio em residenciais de idosos, né? E no começo é muito assustador mesmo, Para né? Porque eles. é um lugar muito diferente, não tem nada da sua identidade, da sua vida lá. Não tem um porta-retrato, não tem a sua cama, O não tem seu o seu cheiro. sofá, o seu cheiro, o seu travesseiro, né? Então, assim, é bem delicado, muito delicado. Imaginar ainda que as pessoas, quando chegam lá, em muitos lares, elas perdem até o seu nome. E as pessoas dizem É, vozinha, vozinho, e elas não são chamadas nem pelo nome, que é a primeira coisa que você pergunta para alguém é como é que é seu nome, para uma criança, para outra pessoa qualquer. E eles também são crianças às vezes. às vezes eles são, mas quando eles não são, eles se sentem ofendidos por esse Também. jeito. O Antônio Sim, fala isso. sim, exato. Ele se sentia. Não, agora eu vou falar assim: você vai ter bons sonhos aqui nesse quartinho. Seu Antônio, pega seu travesseirinho. Ele fica louco de raiva. Louco de E é raiva, e com comum isso. razão. É. Porque ele não é um infantilizado. Ele não tem problema mental nenhum. Né? E assim, por mais carinhosa que a enfermeira queira ser, nele que está machucado, ferido, sofrendo, gera uma raiva muito grande, né? E deve gerar em todos. Porque o mínimo, você não precisa nem usar o senhor ou senhora. É o mínimo dizer, Paulo, você quer alguma coisa? Fulano, você quer O alguma coisa? nome, O né? nome. Chamar pelo nome a pessoa. Isso é uma coisa para se pensar. Eu acho que quem lida com idosos deve ler esse livro. Sim, todo mundo deve ler esse livro. Esse livro é maravilhoso por muitos motivos. Mas Verdade. quem lida com idosos, quem tem uma pessoa idosa, deve ler esse livro, porque vai dar uma dimensão muito grande do que é um envelhecer e continuar sendo uma pessoa. Ele quer só isso na vida, né? Ele quer continuar sendo ele. E ali ele vai perdendo isso. Porém, vamos lá, vamos melhorar um pouco a situação do Antônio aqui. Depois de uns dias que passam ali, ele começa a falar com o Pereira, que vira o primeiro amigo dele, ele começa a fazer uma turminha. E aí começam umas partes engraçadas, porque no começo é só sofrimento, né? No começo é só dor. Você fica, meu Deus, perdeu a mulher, meu Deus, foi pro asilo, tá revoltado. Mas depois ele começa a ter uns amiguinhos ali dentro. Eles começam a aprontar até umas coisinhas, né? Eles aprontam, eles vão escondido no lugar que não pode ir. Enfim, eles Até porque têm ele nunca teve amigos antes. Ele só tinha a mulher e os filhos a vida inteira. isso, E agora ele está descobrindo outros tipos de de convivência, de afetos. afeto É, diferentes. fazendo novos vínculos, né? Que ele vê que é ali que ele vai ficar. Então ele tem que ter resiliência e começar a ter novos vínculos mesmo, novos amigos, criar uma nova família, né? Porque É. lá acaba que eles viram uma nova família, né? E ele não sabia de que isso podia acontecer. Ele fica surpreso com isso. Porque aí a gente vai entrar numa outra seara. Você falou um ponto muito importante que é ele não tinha amigos. Por que ele não tinha amigos? A gente vai entrar nesse ponto que é que a gente vai lá para o passado dele e vai entender por que ele fechou com a família e era ele, a mulher e os dois filhos e nada mais, e ninguém mais no mundo. Tinha um motivo para isso. E ele vai relembrar disso ao longo desse livro, né? Mais para o meio do livro ele começa a explicar o porquê que eles eram tão isolados. Mas ali, então, de uma forma surpreendente para ele, ele faz novas amizades. Dessa parte, eu queria saber de vocês. Vocês tiveram também um alívio um pouco cômico, assim, nesse momento, porque teve os momentos engraçados? Teve vários momentos engraçados, mas era por exemplo, para mim não foi engraçado quando teve um incêndio na casa, que o seu Pereira veio e morreu 2, 3 pessoas, parece, não foi? E o seu, para mim foi uma maldadinha do seu Pereira que chegou para ele e disse que era comum, que às vezes acontecia de
um incêndio para abrir novas vagas na casa. Aquilo para mim soou como uma Uma malvadeza, maldade. uma maldade do Para seu. você soa assim. Foi uma brincadeira de mau gosto do seu Pereira. Ou será que ele acreditava, mas ele acreditou. Que aquilo Mas a era gente não verdade. sabe se o seu Pereira acreditava ou não, isso não fica claro, né? Não. É. Talvez seja uma maldadezinha, talvez seja, ele também acredite nisso, não sei. É porque eles acreditam que para entrar alguém novo tem que sair alguém. Então É. eles acreditam que tem que sempre partir alguém para poder liberar um lugarzinho novo, né? Um quarto novo. Eu acho assim, eles têm muito pouca coisa com que se ocupar ali dentro, né? Eles têm umas atividades lá, mas assim, eles têm pouca coisa no que pensar e eles ficam conjecturando coisas, né? Então pode ser que eles tenham realmente, que ele tenha realmente pensado isso e que isso, ou que seja uma lenda interna deles, que eles falem essas coisas. Eles também têm uma outra lenda que é uma máquina no segundo andar que faz alguma coisa de mal para as pessoas. Eles morrem de medo de ir para um quarto de um cara lá que um dia ficar doente, se for ficar com aquele cara, mais para frente do livro ele vai falar isso, né? Que é o medo que eles têm de trocar. Eu acho que eles têm, natural, né? Bom, agora que eu tô nesse quarto aqui, eu não vou mais trocar, e se eu trocar é um problema, porque eu tô piorando, né? O que é legal nessa casa é o Américo, porque queria que toda a casa tivesse um enfermeiro Américo, gente, humano, querido com eles, né? Assim, porque ele sente uma confiança que é o que é muito difícil, que as pessoas cheguem no lar e tenha uma pessoa jovem e que trate com humanidade. Sim, o Américo é uma graça. O Américo é um amorzinho, ele é sincero, ele percebe logo de cara, com esse cara eu não posso fingir, ele fala, né? Aham, porque ele é sensível, ele é ouvinte, né? E até tem uma hora que o Antônio tá conversando com ele sobre o amor e ele fala assim: o senhor já teve muita sorte. Eu, com 31 anos, não encontrei ninguém, né? Então ele ouve, ele acolhe, que eu acho bem importante quando a gente tem contato com uma pessoa de mais idade, acolher a história dela, né? Porque as pessoas têm uma história de vida. E essa história faz com que ela, às vezes, tenha até alguns temperamentos mais difíceis, mais dóceis. Mas se você acolher, como o Américo fez com o seu Antônio, ele acaba tendo alguém para conversar as coisas íntimas, que às vezes, até ele criar novos laços mesmo verdadeiros, eles têm dificuldade de conversar sobre a vida, né? Então, o Américo, ele é um ser, assim, eu acho que raro. Eu acho que não tem tantas pessoas como ele no mundo para terem tanta compreensão com aquela pessoa. Ele tem real compreensão. Ele vê todo mundo que chega e ele já sabe que a pessoa vai chegar num estado de, né, deprimido. E ele é muito querido com eles. Ele já vai abrindo a janela de manhã e vai conversando sem infantilizar. Ele faz aquilo que a enfermeira não fez, né? Ele faz aquilo que a gente falou aqui agora há pouco, que é tratar com dignidade e de forma individualizada a pessoa que está ali, né, sofrendo. Gosto muito do Américo, ele é muito querido. Quem mais? Vamos lá, vamos voltar então agora. A gente falou desse contexto deles. Olha, vou falar uma coisa. É muito divertido esse pedacinho onde ele se entrosa, tem bastante coisa divertidinha, assim. Só que daí começam reflexões. E essas reflexões têm a ver com o período histórico em que ele foi jovem, em que ele viveu a vida inteira dele. E aí que eu vou falar para vocês uma questão histórica. O Salazar, que foi um ditador de Portugal, ficou no poder de 1933 a 1974. Foram 41 anos de uma ditadura muito dura mesmo. A mais longa da Europa. A mais longa da Europa, né? Aí ele fala, por que o nome do livro é A Máquina de Fazer Espanhóis? Porque a ditadura do Franco, ela veio 6 anos depois. Então, por um tempo, os portugueses tentaram migrar para a Espanha, porque em razão dessa ditadura, né? Depois não adiantou mais, aí queriam ir para a França, daí, né, já um país livre. Mas assim, o que era viver numa ditadura, né? Eu já li um monte de livro de ditadura. Não sei se vocês também gostam desse tipo de pegada. Minha mãe já leu. Mais Cláudia, ou menos. não? Não. Assim, é tanta opressão, é tanto medo, que ele fala aqui sobre isso. E é muito legal essa parte. Ele fala sobre
você viver limitado, tendo uma vidinha regrada e se sentindo um bom cidadão perante aquele Estado. E aí você passa a acreditar que de fato você é um bom cidadão, né? De olhinho assim, igual um cavalo, né? Sem poder fazer muita coisa. E aí a forma mais segura de você sobreviver nesse regime é você não ter amigos mesmo. Por isso que ele não tem amigos. É você ter a sua família, cumprir o seu papel na sociedade. No caso, ele era um barbeiro. Ele tinha uma barbearia. Então, ele vai cumprindo essa função na sociedade, sendo útil e ficando quieto. Eles não podem falar nada. Eles não têm direito de expressar uma ideia, uma crítica, nada. Né? Então, Não existe confiança, não existe confiar em alguém. exatamente. Por confiar em alguém, você pode morrer. Por confiar em alguém, você pode perder a sua família, você pode ser preso, você pode sumir. Né? Não existe segurança jurídica, não existe segurança de direitos humanos. Até acontece um fato, né, com um jovem rapaz que estava indo contra o sistema e ele acaba acolhendo, escondendo ele, né, mas com muito medo. E eu senti tanto orgulho dele nessa hora. Nossa, eu falei, nossa, então o Antônio teve um ato heróico. Que Eu fiquei muito orgulhosa do Antônio nessa hora. E aí, bem depois, com o passar do tempo, esse rapaz continua indo na barbearia para cortar cabelo, tudo, e quando ele ia comentar alguma coisa, ele falava, não fale nada, porque ele tinha medo que alguém ouvisse e achasse que ele também fosse contra o sistema, né? Uhum. E até ele não comenta com a esposa que ele escondeu esse rapaz que estava fugindo, né, das pessoas que estavam perseguindo ele. Então é um medo instalado mesmo. Então não se tem amigo porque tem medo de falar qualquer coisa e você ser punido. É um pavor, na verdade, né? Aqui tem um livro no Brasil chama Sombra de Reis Barbudos que fala sobre que ele é um livro de realismo fantástico e fala sobre assim, como é uma criança que narra, eu li quando eu era criança esse livro, quando eu era adolescente na escola. Eles falam sobre, por exemplo, a pessoa não poder olhar para o céu. Então, para lembrar que não podia olhar para o céu, eles colocavam um cabo de vassoura assim na cabeça até a cintura, para que a pessoa não conseguisse levantar a cabeça. E é claro que isso é uma figura de linguagem, mas aí que você tem que lembrar que você não pode falar, você tem que lembrar que você não pode dar nenhuma bola fora, né? E ele achou mais fácil viver a vidinha. E aí, nessa fase em que ele está no asilo, ele começa a se questionar. Ele começa a pensar e ter uns remorsos. E perceber assim, puxa vida, como é que a gente pode viver desse jeito? E acreditando ainda que ele estava cumprindo o papel, né? Por exemplo, ele fala é Amália Rodrigues, o nome da cantora? É Amália Rodrigues. Amália Rodrigues, que tem... Eu fiquei ouvindo aquela música depois, né? Fui conhecer a música, chama Casa Portuguesa. Quem ouviu Roberto Leal vai lembrar de Casa Portuguesa. Eu não ouvi, não conhecia essa música. Fui ouvir no Spotify. Uhum. E fiquei com ela na cabeça uma semana depois cantando, né? Uma casa portuguesa, com certeza, porque ela cantava uma ode a ser pobre, uma ode a você ser simples. E ela meio que romantizava a pobreza nessa música, só que ela mesma era rica, né? O que ela queria dizer com isso? Ela estava colaborando com um regime em que as pessoas não podem questionar a sua situação. E aí ele fala, nossa, era isso. E ele vai se dando conta aqui nessa idade já velho, né, desses momentos. E aí você quer continuar contando? Conta você a história do final, porque primeiro eu achei que ele era um herói. Depois... 9 anos depois que ele acolheu e escondeu esse rapaz, para quem ele não contou para ninguém, 9 anos depois, um dia a polícia bateu na casa dele, deu uma pressionada, a mulher não sabia, ninguém sabia de nada, mas ele tinha que mostrar que ele era fiel ao regime. Então ele entregou esse rapaz covardemente. E rapidamente. E rapidamente ele simplesmente disse, não, ele aparece lá, faz alguns comentários e fazendo de conta que não sabia quem era o rapaz, mas ele não disse que ele tinha escondido, é claro. Ele só disse que tinha alguém que vinha lá e fazia alguns comentários. E ele entregou o rapaz. Ele entregou muito rapidamente, né? Ele não resistiu. Mas foram 9 anos. De amizade. De amizade, que ele trocava ideias, que ele gostava de conversar, de fazer de conta que concordava. Ele concordava com o rapaz. Ele concordava com as ideias de revolta, mas só ali naquele minutinho escondidinho.
E ele não hesitou. Na hora que ele foi questionado pela polícia, ele chegou talvez a pensar, fala, não fala, mas falou. Assim, você tem alguém que pode ser um subversivo, é aquele rapaz assim, assim. Ai, quando que ele vai lá? Ah, ele vai geralmente tal dia. E aí a polícia foi e prendeu o rapaz. E aí eu fiquei tão decepcionada Esse pedacinho é triste. nessa hora. Mas é que na cabeça dele ele tinha que defender a família, né? Porque ele Sim. vivia para a família. Não é um julgamento, mas Sim, mas vem o arrependimento, por isso que ele fica se questionando a hora que ele vai para esse asilo, porque ele tem tempo para pensar, né? lá Então ele aí consegue. começa a refletir, começa a vir as culpas, né? Aí ele começa a pôr na balança, por que que eu também não fiz alguma coisa? Eu também poderia ter mudado essa Sim. realidade, mas é que, na verdade, as pessoas são doutrinadas, né? A pensar daquela forma. Como ele cresceu ele ali. cresceu ali. Ele cresceu, desde criança ele estava dentro daquele regime, é difícil trocar. É difícil mudar. E o medo, né? O medo é muito poderoso. E aí ele fala, para onde foi esse rapaz? Ele Porque ele tem- some. Ele tem esse pensamento. É, Ele percebe que o regime, quando terminou o regime ditatorial, muitas pessoas que estavam assim na clandestinidade apareceram, muitos presos foram libertados, mas esse rapaz nunca mais se soube nada dele. Então ele pensa sobre isso, né? Claro que ele imagina que o rapaz foi morto, né? Sumiu, foi morto, lógico, dentro de uma cadeia. É bem triste isso, né? Eu fiquei muito decepcionada, mas assim, eu entendo, eu não tô julgando ele, sabe? Porque é isso, ele estava acostumado a ter medo. a medo e seguir as regras, né? Para manter a família e a vidinha dele no dia a dia comum, né? Assim, me parece que quando ele volta para o passado, ele tem sim esse arrependimento, sabe? Ele fica e ele critica assim, já sem forças, né? E sem o regime já não existe mais. Mas ele se critica, ele critica o regime. Parece que enquanto o regime durou, ele nunca criticou o regime. Nem, Nem mesmo dentro da cabeça nem, dele. nem em pensamento. Nem em pensamento. O único momento em que ele questionava é quando aquele rapaz aparecia e cortava o cabelo com ele. Tava só os dois na barbearia e eles conversavam ali, baixinho, né? O rapaz não, ele começou cada vez mais a ter mais coragem de falar. E ele, não fala, não fala, não fala. É que o medo dele é tão grande que ele não comenta nem com a Laura, né? Não. Que era a pessoa que ele mais confiava e Ele queria vivia ali. proteger a Laura também, né? O amor deles era muito legal, assim, muito bonito, né? Uma narrativa de amor, assim, Difícil de se difícil de encontrar. se encontrar no mundo. É lindo. Eu achei maravilhoso o livro. E apesar disso, né? Eu fiquei um tempo magoada com ele depois que ele entregou o rapaz, né? Eu falei, pô, Antônio. Porque eu adoro ler livro de guerra e eu gosto muito das histórias de gente que esconde pessoa e que faz tudo. Ou que, né, tem uma atuação, assim, por menor que seja, heróica. E ele teve um ato heróico, mas em seguida ele teve um ato não vil. foi em seguida, tantos anos depois. Em seguida Já. que eu digo no livro, né? Que poucas páginas depois você descobre que ele fez isso. Você fala, meu Deus, como é que ele pôde? E ao mesmo tempo, como ele não faria. Difícil. Que mais? Depois apareceu um outro sujeito interessante lá, que era o Esteves, sem metafísica. Esse foi muito interessante, que ele é um senhor de 100, que vai fazer 100 anos, e tem um grande acontecimento lá quando ele era jovem, garçom que ele era? O que ele era trabalhava no armazém. Supostamente ele era esse jovem aí que ele se diz, né? Ele conta tanto que eu acredito. Você acreditou? Eu não sei. Mas o Esteves sem metafísica. Mas assim, Pode a vida inteira dele, o fato maior da vida dele é aquele que ele faz parte de um poema do Fernando Pessoa. E aquilo que ele sempre está contando, e aquilo é a alegria é a alegria do asilo, inclusive. Os amiguinhos deles ali, os idosos, eles falam como se fosse uma grande pérola, né? Um grande acontecimento eles terem entre eles o Esteves. É o Esteves. Sem metafísica. Eu vou ler o começo do poema aqui. Eu até anotei aqui. O poema se chama Tabacaria, para quem se interessar.
Ele começa de uma forma linda. Eu não vou ler inteiro porque ele é enorme, não vou nem chegar no Esteves. Ele começa assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. É lindo esse começo, né? É Maravilhoso. mesmo. E aí, esse poema Tabacaria, no final, ele fala que tem o Esteves sem metafísica, dei tchau pro Esteves. E aí, eles falam: esse Esteves do poema é esse cara aqui. E ele fica: eu tô de frente com um cara que está num poema. Então, ele fica encantado, ele encontra ali o encantamento na vida, né? Por um fato ali que ele nem sabe se é real ou não. Ele duvida, até eu duvido, eu não sei se é Eu verdade ou não. acreditei. Você acreditou? Eu meio acreditei Você também. acreditou? Meio que acreditei. Sim. Mas fiquei na dúvida também. Porque eu fiquei bem na dúvida se aquilo era uma lenda deles ou se era verdade, se o Esteves meio que se aproveitava daquela fama, né? O cara com 100 anos de idade. E que também ali, nesse período, né, assim, tem esse momento de alegria, de algumas alegrias, só que começa também o declínio dos amigos. E aí é muito triste de É. novo, porque ele formou novos laços e esses amigos também começam a partir, começam a morrer. O Esteves mesmo, acho que ele morre durante a história, né? Eu não O Ele lembro. morre Esteves teve uma feliz, noite né? que ele vai, que o Esteves foi enviado para a ala esquerda, ficou muito triste. Então ele saiu uma noite e veio para o quarto do seu Antônio para ficar ali com ele. E dormiram juntos, aquela Ah, caminha, é caíram da cama. verdade. Isso. E aí no dia seguinte ele está lá contando para o médico. Estava lá rindo e contando para o médico. E ele para. E morreu, parou. Ele Parou no meio da parou. conversa. Ele nem chegou a Aham, contar por que ele estava lembrei. rindo. Ele morreu feliz. Morreu feliz. Ah, isso é uma benção, né? Aham. Assim, dentro da história, mas ao mesmo tempo, para quem fica, para os amigos que gostam dele, é uma perda imensa, porque ele era uma pessoa bem alegre, divertida ali, que animava eles, É, né? me chamou a atenção foi que eles não deixam ver as pessoas que morrem. E Nossa, aí é o seu mesmo. Antônio pede que ele quer ver o amigo, porque na noite anterior ele para acolher esse amigo, eles dormiram junto, agarradinho. E eles tinham até vergonha que alguém fosse saber disso, né? Uhum. E aí quando ele morre, ele pede para poder se despedir. E aí que começa quando lá atrás ele não ia no cemitério ver a esposa, porque ele não aceitava a morte dela. E aí ele começa até a ir no cemitério visitar essa esposa, depois que ele perde esse grande amigo, né? É, essa parte. E é tão real, né? É real porque a pessoa vai para uma casa de idosos, de novo, né? Voltando para o tema que também está movendo você na sua vida. E ela. Os afetos continuam. E como é que você priva uma pessoa de ver, de, sei lá, de participar de um velório do seu amigo? É triste, é triste. Só que ao mesmo tempo, me parece, né? Não sou psicóloga, mas me parece que o processo de luto é necessário para Super que você necessário. elabore aquela morte, para que você Uhum. consiga seguir em frente. Então, não ver é complicado. E assim, não é por uma vontade, é por uma proibição da casa. Qual é o sentido disso, né? Então, eles são 93 idosos na casa. E quando um morre, eles mexem nos quartos, trocam as camas de lugar, fazem alguma novidade, mas eles não têm esse direito a isso, é esse direito a viver o luto, que faz falta. Então é mais uma perda, eles só perdem a pessoa. Eles E são tratados como seres que não têm vontades e Exatamente. necessidades Necessidades. emocionais, porque a casa cuida das necessidades físicas deles. Cuida mesmo. Tem o médico, tem a comida, é tudo arrumadinho, é limpo, é até opressor, né? Para ele, Antônio, aquela limpeza toda, tudo alvejado, chega a ser opressor. Mas essa parte é uma parte boa, porque é uma casa limpa. Mas a parte emocional, ela descuida. Não cuida da parte emocional É, deles. ele até fala que ele olha para aqueles tetos brancos e qualquer coisa que esteja diferente é um motivo deles se distraírem, né? Então a gente percebe que nesses lugares tem muito tempo vazio, sem atividade, sem participação de grupo, sem coisas boas, né? Eu sempre falo, hoje ainda eu comentei com um paciente que ele está passando por um problema bem grave, e eu falei para ele que a gente sempre tem duas escolhas: ou olhar para a vida e seguir, ou você olha para a morte e se entrega, né?
E nesses residenciais eu vejo que falta esse acolhimento humano, sabe? De dar atividades que adultos fazem, não que crianças fazem. Uhum. Tratar eles como pessoas que têm uma vivência, uma história de vida enorme, que pode ensinar. E É. a gente não vê isso. Nesse asilo, eu vejo que eles se divertem até meio que tirando sarro do outro idoso que tá ali. Eles têm umas historinhas entre eles, né? Às vezes tem uma senhorinha que é malcriada e que É. eles provocam ela para ela fazer malcriação, e aí eles ficam rindo dela. Eles mesmos, como eles são todos lúcidos, né? E eles ficam ali conversando sobre a vida, e aí eles acham qualquer coisa para falar. E, enfim, eles ficam no sol, né? Como se fosse assim, numa convivência. Mas falta, como você falou, falta mais estímulo, Ele né? percebeu também que as mulheres são mais organizadas. Então elas têm um grupinho fechado delas, sempre estão juntas também. Só o Anísio, que tem 84 anos, ele fura aquele reduto, ele entra lá e aparece, como é o nome da mulher mesmo? Dona Glória. Dona Dona Glória. Arruma uma namorada. Arruma uma namorada e ela tá toda apaixonada também. E é muito engraçado a hora que os amigos começam a ficar loucos de ciúme, com raiva daquela mulher, porque ela roubou o Anísio do grupo. Até que um dia eles têm a triste ideia, o Anísio, de trazer a mulher, a dona, como é que é? Glória, Dona a Glória do Glória. Linho, para a dona Glória vir fazer parte do grupinho. E aí começa uma confusão muito grande, porque o seu Pereira está com um problema sério de doença, daí ela quer dizer que a doença dela é maior que a dele, que o sofrimento dela é maior que ele. E aí começa uma discussão sem tamanho. E acaba muito mal, né? Acaba muito mal, ficou uma coisa. Foi muito até a gente começa a rir daquela parte. É porque as pessoas têm a tendência de competir na doença, né? Também. Você teve isso, mas eu tive uma coisa pior, né? E começa a competir no problema. E eles fizeram isso. E ele que estava, né, o que estava com câncer era o Pereira, né? Era o Pereira. E ele começa a ficar com raiva da Glória, que está reclamando de uma coisa muito besta, segundo o conceito dele, né? E aí ele fica louco e daqui a pouco ele xinga ela. Não, né? a descrição da doença dele ali é sensacional. Não dá nem para ler aqui pela maneira como ele fala. Porque... Olha, todas as descrições de tudo do Walter Ugumãe são incríveis. Em todos os livros que eu já li, eu não consigo, assim, entender. Eu brinquei outro dia que eu não entendo de vinho. Eu gosto de vinho ou não gosto daquele vinho. Eu não entendo de frutagem, de safra. Eu sei se eu gosto ou se eu não gosto, mas eu acho que eu entendo de livro. E eu acho que ele vai ser um Nobel de Literatura em algum momento. Merece. Porque é muito diferente o que ele faz. Né? O que ele consegue criar é de uma profundidade, é de uma exatidão, assim, desconcertante. Tudo que ele faz. Falar um pouquinho aqui as doenças do Brasil. As doenças do Brasil é a coisa mais impressionante dele também. É uma das coisas mais incríveis que eu já li na minha vida. E é uma obra, assim... Aí você olha para aquela carinha... Ele dá umas entrevistas, para quem gosta de ver, assim... Ele é tão querido, ele é tão legal, sabe? E daquela cabeça sai tanta coisa maravilhosa. Esse livro é um escândalo de bom, é desconcertante. A descrição dele é sempre assim, né? Desconcertante. Eu consegui entrar dentro do livro. Sem dúvida. Como se eu estivesse participando, mas olhando. Como se fosse uma grande peça de teatro e eu estivesse observando, mas vivendo aquelas emoções. Por isso que algumas vezes eu tive que fechar o livro e ficar bem quietinha, imaginando e tentando sentir o que eles sentiam. Até quando fala da Marta, que ele escreve as cartas, eu acho que, na verdade, ele tentava acalentar ela, porque ela esperava a carta daquele marido que tinha abandonado ela, acalentar ela, dizendo que ele se passava pelo marido, né? Dizendo que estava trabalhando demais, mas, na verdade, não era o marido. Mas também era uma forma dele poder escrever e pôr para fora o que ele sentia. Né? Então... E os amigos falaram para ele que ele deveria publicar aquelas cartas como se fossem poemas, porque era muito bom o que ele escrevia, né? O que você ia falar?
Não, estava só sentindo Era isso É, mesmo. e eu acho assim que ali realmente foi uma compensação para os dois lados. Ela ficava feliz, muito feliz, achando que realmente era o marido que tinha abandonado ela, e ele também se sentia aliviado, porque ele podia escrever sobre amor. E aí ele comenta até numa parte desse amigo Pereira que ele compara o casamento dele e o casamento do Pereira. Então, o casamento dele era um casamento de muito amor, de muito afeto, muito companheirismo. E o do Pereira era um casamento de tolerância, que não tinha amor. Por isso que o Pereira não entendia muito desse amor que ele falava. E aí eu acho Uhum. que ele usava essas cartas para poder Se se expressar. expressar, para poder botar para fora o que tanto doía, né? É lindo isso. É lindo. E assim, só para quem não leu, eu acho que ele faz isso também para Dona Marta. Sim, ele faz isso com essa finalidade que você falou, de pôr para fora, mas acho que ele quer se redimir um pouco também daquela malfadada noite, porque o que aconteceu? Eu contei que ele, por uma confusão mental, acabou batendo nela, não machucou a Dona Marta, mas traumatizou a Dona Marta. Não machucou fisicamente, mas ela ficou muda, né? Por um tempo ela não falou. Ela ficou tão assim em choque com aquele homem fazendo assim, né, na coberta, que ela ficou traumatizada e ficou muda. Só que ele só lembrou disso num outro momento. Ele voltou pro quarto, ele voltou a dormir. Ninguém sabia o que aconteceu com a Dona Marta. Passaram vários dias até que ele veio aquela memória nele. Eu fiz isso. Ela tá assim por minha causa. Eu acho que ele fica se culpando, sabe? Eu acho que ele fala, meu Deus, por que que eu fui lá naquele quarto aquela noite? Aí ele mesmo tenta se justificar, não, eu estava no meio de um pesadelo, mas ele sente culpa de ter feito aquilo com ela. Então eu acho que ele faz um pouco para compensar também para se redimir um pouquinho do que ele tinha feito. Não sei É, se vocês trazer um concordam. pouco de alegria para ela, eu acho que sim. Eu também entendi assim, que ele queria fazer as duas coisas, como você falou, que ele queria. Para mim, é como se ele estivesse escrevendo as cartas para a Laura. Para Laura, sim. E ela recebia como se fosse do marido. Tadinha, né? Ela ficava esperando. Na verdade, ela foi depositada lá como. Como geralmente acontece, eles estão lá sempre na espera, na espera. E tem uma coisa também que o Antônio fala no começo, que é assim: o... a minha filha vem aqui com a roupa de domingo para cumprir um protocolo, né? Para cumprir uma formalidade de me visitar, porque logo em seguida eles já vão para o shopping, vão se divertir. Eu não sou parte dessa diversão, eu sou um fardo nessa história. E ele fica dividido entre liberar a filha de ter essa culpa, porque ele no começo ele faz questão que ela sinta culpa, né? De colocar ele ali, ele não quer vê-la, ele fala que não vai vê-la, que não vai deixar ela visitar, e ele vê ela chorando lá fora, né? Mas ele sabe, não, mas na verdade ela tá chorando, mas ela não É tá que tão sentindo. pouco tempo atrás que ele estava. Porque assim, era uma família que se visitava, a mulher dele participava, eles tinham uma vida em família. Ele tinha uma vida em família, não só com a mulher dele, mas com o filho, com netos. Os netos, ele vivia, convivia com os netos. E ele perdeu tudo isso. Nem os netos não aparecem mais. Os netos vão junto e meio que eles não reconhecem mais aquilo. Tudo desaparece, É. né? A vida dele desaparece, na verdade. A casa onde ele morava com a avó, né? Era o vô e a avó naquela casa. Aquilo não existe mais. Mas existe para ele, né? É muito triste. É que, na verdade, esses lares, né? Como ele diz, o asilo, ainda tem aquele conceito de que a pessoa envelhece e o que resta para ela é só um quarto e um banheiro, né? E a gente tem que começar a olhar, ter um olhar diferente, até porque a nossa população está envelhecendo. A gente trabalha uma vida inteira, né? A gente estava conversando esses dias ainda, eu e a Jussara, e a pessoa trabalha uma vida inteira e resta 2 pacotes de roupa, né? Que provavelmente nem foi ele que escolheu, e um quarto, que às vezes se divide com 2, 3, 4 moradores. Isso se torna muito assustador, porque você está dormindo com uma pessoa estranha. Não é uma pessoa que você confie e você fecha os olhos e durma. Porque ali tá todo mundo com medo. No caso dele, ele ainda ficou num quartinho para ele. Ainda dá para dizer que ele tem um pouco de sorte, né? Que ele é um privilegiado em vista desses que dividem um Uhum. quarto coletivo, assim. E que você vai passar a comer na hora que eles querem, aquilo que eles querem, a sonhar com um pratinho que você gostava, que você nunca mais vai ver. Nossa, eu acho que é uma coisa muito a se pensar.
É muito importante esse olhar sobre a pessoa que envelhece, que não seja assim, né? Que não seja dessa maneira. Enfim, o livro termina com muita agonia, né? Nossa, Eu esse não final, vou descrever o esse livro a gente final. tem que ler devagarinho, né? A gente lê devagarinho, porque ele não dá para ler rápido, porque Não, ele é impactante a cada trecho, tem que dar uma parada. Eu li 2 vezes inteirinho, me emocionei em cada página e dava uma parada e tinha horas que de novo voltava um nó na garganta, porque ele é muito real. ele é muito real mesmo. Ele é um livro para os fortes. E o Walter Ugumãe tem essa característica de trazer muito. Ele é uma narrativa densa, é uma densidade narrativa muito grande em cada capítulo. Então, você realmente precisa ler e dar um tempinho para a cabeça. Ler e esperar ver aquilo, né, assentar dentro de você, você conseguir pensar sobre aquilo. Enfim, eu acho que Processar, né? É que a gente Processar. está nesse processo também. Isso aqui é uma coisa que todo mundo vai passar um dia. é. A gente não tem escapatória, a não ser que morra antes. Então, assim, da melhor das hipóteses, a gente envelhece, né? É. E é muito. Teve uma parte também que a filha vai conversar com o pai sobre o testamento. E ele se recusa a deixar alguma coisa para esse filho, porque ele não se conforma que esse filho não foi no enterro da mãe, né? E a gente vai ver Portugal e Grécia não é tão longe assim, na Europa é tudo muito fácil, né? Então, assim, mesmo que tivesse que pegar um avião, em 3 horas ele estaria lá, né? Então, tipo assim, eles eram uma família que estavam sempre juntas, mas que vínculo que se formou com essa, né? Com essa família. É. Quão forte era realmente esse vínculo? Ou eles só conviviam junto? Na cabeça dele, ele cumpriu todas as obrigações dele como pai de família, né? Então ele talvez não consiga entender. Ele não entende por que desagregou tudo tão rápido e tudo desapareceu assim, né? Como um passe de mágica. E de repente ele não tinha mais a vida dele, nem aquelas pessoas da família. Na verdade, eu sempre penso assim, que a gente deveria envelhecer com grupos de pessoas que a gente tem afinidade, né? Isso é uma coisa que sempre me despertou, desde que eu comecei a faculdade, há mais de 20 anos atrás. Eu sempre lidei muito com um público mais velho, né? A pessoa mais idosa. E eu ouço muito o que eles falam. E eu aprendo muito, todo dia. E a gente percebe que fica muito vazio. O vazio pelos laços que são perdidos, pelas decepções que a vida traz, pelas culpas que às vezes a pessoa nem tem, né? E aí eu sempre penso assim, a gente deveria envelhecer com um grupo de pessoas com afinidades. E é isso que a gente vem conversando, né, Jussara? Esse livro traz essa Traz temática todo esse e refletir. acaba, Aham. né, sintetizando tudo isso. Gente, nós conversamos por quase 1 hora, sei que não parece. Nossa. Eu só ia fazer uma parte. Eu lembrei daquela série do Dinossauro, lembra? Que Sei. tinha, que aquele também tinha o único que eu guardei de todos aqueles desenhos é que era o dia de jogar a avó pela montanha. No precipício. É o dia de jogar no precipício. É. Daí eles acabaram subvertendo isso e não jogaram a avó, mas que era um costume. Era uma tradição. Ficou velha, a gente tinha que levar lá na montanha e jogar a velhinha montanha abaixo. Tem um filme aí chamado. Como é que é? Parente a Serpente, que também quem não assistiu. Sim, É um filme italiano vale muito a interessante pena. sobre o que fazer com os nossos idosos, né? Se você não assistiu, assista. Parente, 3 pontinhos, é serpente. Parente a Serpente. É isso, gente. Então eu agradeço vocês por vocês terem topado essa aventura, conversar aqui sobre esse livro muito maravilhoso. Deixo aqui essa indicação também para quem não leu, é muito bom, né? Muito bom. É isso, gente. Obrigada. E ficamos por aqui. Até a próxima. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, espalhem e comentem, tá bom? Beijo. Até.